Bom dia, galera do ano, nos encontrando aqui. Hoje, especial, a gente está vendo a revisão. Até porque nossas atividades já estão postas para a gente começar a pensar, imaginar, fazer algumas coisas. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre a origem da filosofia, sobre esse milagre grego, sobre os fatores que contribuíram e mito e filosofia bastante presente. Se a gente começar a imaginar, pensar a origem da filosofia, vamos imaginar, se a gente pensar na nossa vida, todos nós temos uma origem. Através da relação dos nossos pais, nós estamos aqui hoje, dentro desse processo todo, desde o encontro deles dois, do enamoramento deles dois, do casamento, e nós somos resultado do fruto desse amor. Desde a concepção da origem da filosofia, parte pelo mesmo princípio. Então, o homem tinha uma preocupação, começou a tentar entender esse mundo, começou a perguntar, observar, tentar encontrar a realidade para que as coisas existissem. E a filosofia vai surgir, para nós, como esse milagre grego, que a filosofia praticamente ela surge, se desenvolve dentro do mundo grego. Mas lembrando que para ela acontecer dentro do mundo grego, ela tem alguns fatores que favoreceram tudo isso daí. Lembra que a gente já viu? Você tinha a questão da escrita, as navegações, o dinheiro, e a posição geográfica que tinha a Grécia naquele período, que favoreceram muito, com fatores que contribuíram bastante. Então, todos esses recursos que você tem, que a Grécia teve, e ainda tem, favoreceram para que esse milagre grego acontecesse. Então, esses fatores praticamente fizeram com que essa filosofia seja totalmente grega. Mas a gente não pode esquecer que já existia também filosofia no Oriente. Alguns pensadores, principalmente os árabes, já tinham capacidade, já pensavam. Só que, historicamente falando, a gente fala desse milagre grego porque foi aí, com esses 4 fatores que a gente falou, a gente não deve esquecer. Você tem a questão geográfica, a questão das navegações, a invenção da moeda e a escrita. Então, esses 4 fatores contribuíram bastante para que esse milagre grego, a filosofia surgisse, se desenvolvesse dentro da Grécia. Só que, no início, se a gente falar de filosofia, a gente não pode esquecer de uma coisa importante, galera, que a filosofia começa através disso aqui, o mito, Então esse mito vai contribuir para que a filosofia comece a engatinhar. Até porque a maior preocupação de qualquer um desses segmentos era esse daqui, Todos eles estavam procurando isso aqui. Como é que as coisas se originaram, como é que as coisas passaram a existir, como é que esse processo se deu, como é que se desenvolveu. Então, dentro da filosofia, também, com a pergunta para entender o mundo, a realidade, e a maior de todas era a origem. Como é que as coisas existem, como é que o mundo existe, como é que o homem existe. Então, no início, a filosofia tem essa preocupação. Então, eles começaram a se perguntar e tudo mais. Por isso que, no primeiro momento, esse mito passa a ser esse elemento que tenta justificar esse processo de origem. Então, se você pegar os discursos e as ideias mitológicas que existem, cada uma delas tem uma forma interessante de dizer o princípio, a origem de tudo. Se você imaginar lá no início, quando se pensava no início de mundo, origem do mundo, as pessoas tinham aquela concepção do Cronos, de seus filhos, que ele começou a criar tudo e tal. E esse processo se desenvolve, vai caminhando e o mundo passa a existir. As coisas que aconteceram na sociedade, naquele período do mundo grego, alguns fatores, as pessoas queriam justificar. Então esse mito, ele ajudava, ele apresentava também questionamentos sobre a origem, mas através desse discurso mitológico. Você tinha aquela história em que você contava, apresentava para os indivíduos esse processo todo ao longo do tempo, e ele começou. Para dar esse salto aqui para a filosofia, a gente vai precisar do quê? Do fator interessante, que é a observação, Por que a observação é importante? Então você imagina, você está no mundo grego, você vê coisas acontecerem ali dentro e você quer entender como é que esse processo acontece. Então, no primeiro momento, quando a filosofia surge, lembrando que a gente tem que chamar nesse período, que a filosofia está surgindo aqui, nós chamamos de uma filosofia naturalista. Mas por que filosofia naturalista? Por que naturalista? Porque o primeiro grupo de pensadores começaram a olhar para a natureza, e começaram a observar alguns fatores que aconteceram na natureza. Quando aconteceu uma chuva, uma grama estava se desenvolvendo, questão do fogo, do vento.
pelo processo que sofria cada um desses elementos, ou através da água, através do fogo, ou através do vento. E nessa observação, a gente foi conhecido como filósofos naturalistas, por quê? Porque a natureza foi o primeiro momento que eles tinham a observar para se entender a realidade e responder isso bem aqui que o mito tentou também responder, que é a origem, tá, galera? A gente não deve esquecer que a filosofia queria também entender a origem. Então, esse primeiro grupo, buscando também o princípio de origem, imaginaram, pensaram e olharam para a natureza, tá? Então a filosofia nasce nesse olhar para a natureza, tá? Olhando para a natureza, eles começaram a responder isso daqui. E é interessante porque tem um teórico que foi o primeiro, que é Tales de Mileto. Qual foi o elemento que ele imaginou, pensou como origem? A água. Se nós fôssemos imaginar pela lógica, pensando hoje, o planeta é praticamente composto mais de 60% de água. O nosso corpo também é composto com mais de 70% de água. Então a importância que a água tem na nossa vida justifica esse olhar dos naturalistas, dos filósofos para a natureza. Até porque essa água, daí se a gente observar o quão ela é importante, só que Tales teve que fazer uma viagem. Lembra que a gente falava aqui que um dos fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia lá no mundo grego é a questão das navegações. Por quê? Tales viajando, tá? Ele foi no Egito, viu tanto a enchente quanto a vazão do Nilo, e na enchente do Nilo, na hora da vazão do Nilo, ele percebia que ele ficava um material e as coisas começavam a brotar. É a mesma coisa se você pegar hoje, qualquer grama que você olha aí fora, com esse período agora que não está chovendo, você vê aquela grama seca, mas se você rega aquela grama, molha, você percebe que começa a brotar vida. Então nessa observação de Tales, ele percebia que essa água tinha uma contribuição nesse princípio, que na concepção dele como origem, tá? Essa água responderia a esse questionamento da origem. Então, a água, quando a gente vê hoje, água é vida, que a gente vê principalmente por aí, tem um sentido falar sobre isso daí. Então, a gente percebe que nessa observação de Tales, que é um filósofo naturalista, por isso que a filosofia, influenciada pelo mito, mas quando ela surge, no primeiro momento, é uma observação importante, e Tales observou para a água e disse, ó, a origem do mundo e das coisas é a água. Mas a gente percebe o quão a observação é importante ao longo desse período, que não foi só ele, outros filósofos também olharam, alguns apresentaram fogo, outros apresentaram ser, outros apresentaram devir. Era a forma que se tinha de olhar para o mundo, se entender esse mundo se desenvolvendo, mas olhando para a natureza. Uma coisa bem básica que você pode até, no período que você está em casa, se você dá uma olhadinha aí na natureza, você vê fenômenos acontecendo, climáticos e tudo mais. Mas naquele momento da filosofia era a forma que eles tinham de tentar entender a origem. E a partir dessa observação da origem, quando ela termina, quando chegam os filósofos sofistas, que eram aqueles que no seu discurso tentavam vender conhecimento, quando surge o primeiro grande pensador da filosofia, tá? Dentro do mundo grego, surge a figura de quem para nós? De Sócrates. Então Sócrates surge na filosofia. É interessante que Sócrates não deixou nada escrito, nem um livro, nada. A única coisa que se sabe de Sócrates foi graças a seu discípulo Platão. Platão conta a história que existiu na Grécia um homem que era o mais sábio dos sábios, que em determinado momento da vida dele, ele caminhando, ele chega na frente do oráculo de Delfos, tinha aquela famosa frase: conhece-te a ti mesmo. E ele vai lá porque as pessoas, quando tinham dúvidas, recorriam aos oráculos para responder determinado questionamento. Se você pegar o mito, não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza o mito da história do Édipo Rei, que o pai dele vai no mesmo oráculo, queria entender porque o filho dele está se aproximando, e ao chegar no oráculo, o oráculo diz uma coisa para ele: ó, teu filho não deve nascer, porque se ele nascer, ele te mata. E o que o pai dele faz? Sai de lá, o filho nasce, o que ele vai fazer? Manda matar o filho. É interessante que quando o filho é levado para a morte, ele é levado para um determinado local, o cara com pena, não matando, o que ele faz? Próximos aos calcanhares dele, ele faz 2 furos, pendura ele lá, com o furo nos calcanhares, ele pendurado para sangrar até a morte. Porque a palavra ético nada mais é, se você pegar a palavra ético, se você pegar a interpretação dela, significa pés inchados, devido àquela situação. E o que acontece? A gente vai entender a questão da tragédia. Ao
determinado momento passa um casal de idosos, pega, vem aquela criança, tiram ela de lá, e ele cresce, naturalmente não sabe quem é. Em determinado momento da vida dele já está jovem, a cidade lá está sofrendo muitas coisas, porque muita destruição, fome, porque na porta da entrada da cidade tinha o quê? A esfinge. Então a esfinge tinha aquele famoso enigma, que era decifra-me ou te devoro. E qual era o enigma? Era aquela história, né? Quem é que anda de 4, depois anda de 3, de 2, de 2 pernas, depois anda de 3 pernas. E quem não descobria aquele oráculo era morto. Então, em determinado momento ético, tá? Para a gente entender a tragédia grega, para a gente entender a questão do mito. Então, Édipo, em determinado momento, ele caminhando pela cidade, encontra uma carruagem, quem está dentro é o pai dele. E, em determinado momento, ele quase morre, né? Através daquela carruagem. A pessoa que está lá sai, existe uma discussão. E o que acontece? Édipo mata esse homem. Só que ele não sabia que era o pai dele. Mas lá no início, lembra que a gente falava da questão do mito? O oráculo já dizia que o filho ia matar o pai. Então, existia uma premiação para quem conseguisse decifrar o enigma da esfinge, seria o rei e casaria com a rainha. E o que acontece? Édipo decifra o enigma, a esfinge morre e ele casa com quem? Com a rainha. Determinado momento, o que acontece? A cidade passa pelo mesmo problema anteriormente da esfinge. E o Édipo também vai morar. E o que o oráculo fala para ele? Ó, a causa de todos os males do mundo, na tua cidade, na realidade aí, é que tu casou com a tua mãe. E ao saber que casou com a mãe, o que o Édipo faz? Fura os olhos e a mãe, que é a Jocasta, se enforca. Nessa relação ele teve 2 filhos. Então, Édipo sai da cidade, vai com a sua filha Antígona para dentro de uma caverna, fica muito tempo lá, errante. Então isso aí era a forma que se tinha dentro da história mitológica para contar as tragédias e como é que a vida passa por determinado tipo de situação. Hoje a gente pode falar de destino, de várias coisas, mas o mito tinha esse papel, tá? De tentar explicar, justificar por que o homem passa por determinadas situações e tudo. Então o mito tinha no primeiro momento a função de explicar as coisas que existiam no mundo. E a filosofia surge, está aqui, não que ela abandone o mito de uma forma imediata. O mito ainda vai contribuir para se entender, mas quando a filosofia surge, a natureza é o primeiro instrumento, tá, de observação, de olhar para se entender a origem. E quando a filosofia surge, hoje que nós temos, foi com Sócrates. Lembra que a gente falou que era o mais sábio dos homens? 2 métodos interessantes que ele utilizava, que era a questão da ironia e a maiêutica. Na maiêutica ele fazia as ideias surgirem através de perguntas e respostas. E a ironia, ele já sabia da resposta, mas mesmo assim instigava o indivíduo e mostrava para ele o quanto se desenvolvia ao longo do tempo. Até o ponto que ele imaginou que um escravo, qualquer pessoa poderia pensar ou imaginar de várias coisas. Isso é interessante porque Sócrates dizia o que, nessa concepção de perguntas e respostas, que o homem já tinha conhecimento por natureza. O conhecimento era de forma inata, ou seja, você conhecia. A única coisa que deveria se fazer só era fazer você despertar, tá? Acordar através desse processo de perguntas e respostas. Por isso que, galerinha do 9º ano, a filosofia ela tem essa importância como origem, ou como esse milagre grego, os fatores que a gente já viu, para contribuir hoje. E a filosofia ela perpassa o tempo, ainda está presente. O dia que você chegar na universidade, ela vai te perseguir até o primeiro bloco de qualquer universidade. Porque, querendo ou não, a filosofia seria praticamente a que fez gerar todas as ciências que a gente conhece hoje. Se hoje a gente já falou, se você estuda história, geografia, tudo aquilo, qualquer tipo de ciência, agradeça a filosofia, porque ela que fez com que todas as ciências que a gente estude hoje e busque cada vez mais, é ela que é responsável por tudo isso. Por isso que, se falar de origem de filosofia, a gente não pode esquecer, gente, do milagre grego e os fatores, não esquecendo que são aqueles 4, tá? Que é a escrita, você tem aqui as navegações, a moeda, tá? E a questão geográfica. Esses 4 fatores contribuíram bastante para que dentro da filosofia, ou especial seminário grego, acontecesse. Então aproveite, dê uma olhadinha no nosso material, lembrando que nossas atividades já estão colocadas no plural. Dê uma olhadinha, a gente começa hoje à tarde, a gente vai até sexta-feira. Qualquer dúvida, galera, é só entrar em contato. Valeu, galerinha do 9º ano, bom dia, bons estudos e boas atividades.